6h15, já vamos voltar a falar mais, inclusive com os nossos comentaristas, sobre a eleição na Venezuela. Agora de volta aqui ao Brasil, o Supremo Tribunal Federal volta do recesso amanhã com temas polêmicos aguardando julgamento. Em palestra no Rio, o presidente ministro Luiz Roberto Barroso defendeu o trabalho do Supremo e reafirmou que o debate sobre o aborto precisa avançar ainda mais antes de ser analisado. Repórter Janaína Camelo. O STF retoma os trabalhos no plenário amanhã, com as pautas definidas para as sessões no mês de agosto, mas também as previsões para o que deve ser analisado ao longo do segundo semestre. O primeiro item da pauta é uma ação contra a emenda à Constituição que permitiu ao governo turbinar com 41 bilhões de reais benefícios sociais em 2022, ano de eleição, o que é proibido pela lei eleitoral. Também no dia 1º vence o prazo do governo de Minas Gerais iniciar o pagamento da dívida de 165 bilhões de reais que tem com a União. O ministro Nunes Marques é quem deverá decidir se o prazo poderá ser estendido. No mesmo dia, o chamado orçamento secreto será tema de uma audiência de conciliação conduzida pelo ministro Flávio Dino entre a Advocacia Geral da União e advogados da Câmara e do Senado. Uma ação no STF acusa o Congresso de manter a prática, considerada inconstitucional pelo Supremo. O orçamento secreto era usado por parlamentares para destinar verbas aos seus redutos eleitorais sem precisar se identificar, por meio das emendas de relator. Mas o Supremo também prevê analisar em breve a regulação das redes sociais, por meio de ações que questionam dispositivos do Marco Civil da Internet. O relator é o ministro Dias Toffoli, que disse já ter liberado o processo para julgamento e espera que ele seja pautado no plenário já em agosto. No mesmo mês, também há chances dos ministros analisarem uma das regras para o aborto legal. É uma ação do Ministério Público contra uma resolução do Conselho Federal de Medicina que proibiu a chamada assistolia fetal em casos de aborto. Ao analisar a ação e discutir a temática aborto, os ministros darão uma prévia sobre o que pensam a respeito do assunto, relevante para o julgamento de uma outra ação, a que pede a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. O caso não deve ser julgado neste ano, já que o presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, entende que o assunto ainda precisa estar maduro. Nesta terça-feira, ao dar uma palestra na sede da Academia Brasileira de Letras, Barroso voltou a se posicionar contra a criminalização do aborto. O Supremo vai ter que decidir sobre esse assunto novamente, em algum lugar do futuro. Eu tenho procurado levar a ideia de que é possível ser contra o aborto, não fazê-lo em nenhum caso, pregar contra. E nada disso se confunde com querer prender a mulher. Preciso pautar isso em algum momento, mas não gostaria de pautar contra a compreensão da maior parte da sociedade brasileira. E, portanto, esse é um debate muito importante. Criminalizar não é uma boa política pública. Nenhum país democrático e desenvolvido do mundo criminaliza. Nenhum. Assim como o aborto, outro tema que divide opiniões na sociedade, que sempre rendeu embates no Congresso e que também é pauta no Supremo nos próximos dias, é o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Na próxima segunda-feira vai acontecer a primeira audiência de conciliação entre o governo federal, estados e municípios, representantes do Congresso e entidades que representam os povos indígenas. A decisão sobre a mediação foi tomada pelo ministro Gilmar Mendes após ele negar suspender a decisão do Congresso que validou o marco temporal. Para o advogado e professor de Direito, Antônio Carlos de Freitas, a expectativa sobre o Supremo Tribunal Federal nos próximos meses é saber se a Corte irá retomar o embate com o Congresso. Acho que a grande incógnita desse semestre é saber como que vai ser. Se nós vamos repetir o conflito que nós tivemos no primeiro semestre ou se vai haver uma mudança de comportamento do Supremo, seja aumentando a tensão, seja arrefecendo essa tensão. Na palestra desta terça-feira, Barroso analisou o que motivaria o aumento das críticas ao STF nos últimos anos. De 2018 para cá, a gente não pode sair sozinho na rua, porque tem um conjunto, um espírito de agressividade e alguns trogloditas. Então você tem que andar com segurança. E mudou o país. Tem sempre alguém
que aborda e fala alguma coisa inapropriada ou tenta criar uma situação para filmar e depois botar na rede social. Então, o mundo passou a ser assim. Eu lamento, mas não é culpa do Supremo também. Também em agosto, o plenário do STF irá analisar recursos contra a decisão do próprio tribunal, de que veículos de imprensa podem ser responsabilizados por declarações de entrevistados. E irão decidir se a Justiça pode permitir a quebra de sigilo de dados telemáticos de um grupo de pessoas não identificadas.